Bem-vindos de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos aprender a jogar Cthulhu: Death May Die. Os jogadores representam investigadores na década de 20, que, em vez de tentar impedir a chegada dos deuses anciões, querem convocar estes seres de outro mundo para que possam acabar com eles permanentemente. Todos começam o jogo insanos, e embora com um objetivo a longo prazo de atirar na cara de Cthulhu, por assim dizer, em algum momento durante o jogo, os jogadores provavelmente não conseguirão mitigar as suas jogadas de dado corretamente, e a insanidade fará com que façam algo terrível, ou talvez vantajoso. Difícil saber com certeza. O jogo tem vários episódios, e cada um deles tem uma estrutura semelhante de 2 atos, sendo esses antes e depois de você convocar o que quer que esteja convocando. Se algum personagem morrer antes dessa convocação, o jogo termina e os investigadores perdem. Uma vez que o ancião estiver no tabuleiro, enquanto um de vocês estiver vivo, ainda haverá uma chance de ganhar. No final do vídeo, nós também vamos deixar algumas sugestões de jogos parecidos com esses. Jogos às vezes com a mesma temática e outro funcionamento, ou o mesmo funcionamento e uma outra temática, para você que gosta desse tipo de jogo. Vamos agora ao setup do jogo e as regras. Pra que no manual, né, gente? Vamos lá. Para este vídeo, iremos preparar um jogo para 2 jogadores e utilizaremos o cenário Alquimia Blasfema e o Ancião Cthulhu. Prepare o tabuleiro de jogo de acordo com o verso da carta de episódio selecionada. Separe as miniaturas e os marcadores indicados na carta. Crie uma oferta com os dados e as demais fichas. Também posicione, sobre o tabuleiro, as miniaturas e marcadores indicados na carta de episódio. Ao lado do tabuleiro de jogo, posicione o tabuleiro de história e sobre ele, coloque a miniatura do ancião, as cartas de estágio do ancião, a carta do episódio e as cartas de referência de lacaios e monstros. Ao lado do tabuleiro, deixe as cartas do mito embaralhadas em uma pilha, e as cartas de descoberta também embaralhadas em uma outra pilha. Cada jogador seleciona um investigador e uma cor e coleta um tabuleiro pessoal, a miniatura do personagem com uma base na cor selecionada e marcadores de tentáculo na cor do jogador, posicionados nos espaços iniciais de cada trilho. Embaralhe as cartas de insanidade e entregue uma carta para cada jogador. Retorne o restante para a caixa, elas não serão utilizadas nesta partida. Selecione um jogador para ser o primeiro. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogar Cthulhu: Death May Die. Vamos às regras. Uma partida dura um número indeterminado de rodadas, até que os jogadores vençam a partida ou até que eles sejam derrotados. Como objetivo, os jogadores sempre devem interromper o ritual dos cultistas e matar o ancião. Ao longo da partida, os jogadores irão alternar tomando turnos, realizando ações e executando etapas de manutenção do jogo. Em seguida, o próximo jogador toma o seu turno. Em seu turno, um jogador deve realizar as seguintes etapas: realizar ações, comprar uma carta de mito, investigar ou lutar e resolução de fim de turno. Vejamos as etapas em detalhes. Ações. Em seu turno, um jogador pode realizar até 3 ações. Cada ação pode ser realizada mais de uma vez. As possíveis ações são correr, atacar, descansar e trocar. Correr. O jogador move sua miniatura até 3 espaços. Os espaços precisam estar conectados por uma passagem que são indicadas por setas dos 2 lados.
Caso um jogador deixe um espaço com inimigos, todos os inimigos se movimentam junto com o personagem. Além disso, caso um jogador deixe um espaço com um marcador de fogo, adicione um marcador de fogo no tabuleiro do jogador para cada ficha existente no espaço de onde a miniatura se movimentou. Atacar. O jogador escolhe um único alvo e realiza uma rolagem contra ele. Para cada sucesso que o jogador obtiver, ele causa um ferimento ao alvo. Caso o jogador cause ferimentos o suficiente para igualar ou exceder o total de vida do inimigo, ele é derrotado. Remova a miniatura do tabuleiro. Descansar. O jogador recupera 3 pontos que podem ser distribuídos entre estresse e ferimentos. Note que esta ação somente pode ser realizada em um espaço seguro, ou seja, um espaço sem quaisquer inimigos. Trocar. O jogador atual e todos os jogadores que se encontrem no mesmo espaço de tabuleiro podem trocar quaisquer números de itens e companheiros. Além disso, cada episódio apresenta 2 ações únicas descritas na carta do episódio. Um jogador pode utilizar as suas ações padrões para realizar as ações indicadas únicas. Carta do Mito. Após realizar todas as ações que puderem ou quiserem, o jogador deve sacar a carta do mito do topo do baralho, resolver os efeitos indicados e depois descartá-la. Existem 3 tipos possíveis de efeitos das cartas do mito. Invocar Ancião. Caso o símbolo do Ancião esteja presente no topo da carta, esta carta pode fazer com que o Ancião avance no trilho do tabuleiro de história. Por ora, nenhum efeito acontece. Ao descartar uma carta com este símbolo, deixe-o evidente na pilha de descarte. Efeitos especiais. Execute os efeitos indicados, caso haja. Caso nenhum investigador seja indicado, o investigador atual é considerado o único afetado pelo efeito. Invoque inimigos. Algumas cartas podem apresentar o nome de um inimigo e um portal de cor específica. Adicione da reserva geral uma miniatura do inimigo indicado no mesmo espaço que o portal apontado. Caso não haja mais miniaturas disponíveis, desconsidere este efeito. Caso mais de um inimigo seja indicado, adicione-os na ordem apresentada. Investigar ou lutar. Caso o jogador se encontre em uma sala segura, ou seja, sem inimigos, ele deve sacar uma carta do topo do baralho e resolver o efeito indicado. Caso a carta indique ao jogador reclamar um item ou um companheiro, isso quer dizer que o jogador deve adicionar aquela carta ao lado de seu tabuleiro, por baixo e com o lado selecionado em evidência. Caso futuramente o jogador troque esse item ou companheiro, o jogador que receber a carta deve posicioná-la do mesmo lado que a opção recebida. Além disso, sempre que um jogador sofrer um ferimento, ao invés de aplicar ao seu investigador, ele pode optar por aplicar o dano ao seu companheiro. Eles nunca podem ser curados, e caso recebam dano igual ou superior ao indicado em sua carta, eles morrem e são descartados imediatamente. Caso o jogador não esteja em um local seguro, ele deve lutar contra todos os inimigos presentes em seu espaço. O jogador decide qual a ordem que os inimigos irão atacá-lo. Ao ser atacado, um jogador deve rolar os dados indicados pela carta de inimigo. Cada sucesso rolado indica que o jogador sofreu um ferimento. Cada tentáculo rolado indica que o jogador sofreu uma perda de sanidade. E cada símbolo ancestral indica que, caso possua, o inimigo ativa sua habilidade especial. Um jogador pode utilizar estresse para rerolar os dados de seu inimigo. Fim do turno. Primeiro, o jogador deve executar todos os efeitos que devem acontecer ao final do turno, na ordem que o jogador desejar. Em seguida, o jogador deve observar o seu tabuleiro de jogador.
Caso uma ou mais fichas de fogo estejam presentes, o jogador deve rolar um dado padrão. Cada sucesso resulta em um ferimento ao investigador, e cada tentáculo custa um ponto de sanidade a ele. O jogador pode utilizar estresse para rerolar estes dados, caso deseje. Depois, descarte todas as fichas de fogo do tabuleiro do jogador. Como terceiro passo, verifique a pilha de descarte do mito. Caso 3 cartas com o símbolo de invocação de ancião estejam visíveis na pilha de descarte, avance o ancião um espaço adiante na trilha. Caso a miniatura já se encontre no tabuleiro, avance o marcador. Após o avanço, reembaralhe as cartas do mito descartadas junto com o baralho. Caso o ancião avance para o primeiro espaço vermelho da trilha, ou os jogadores interrompam o ritual neste turno, de acordo com a carta de cada episódio, ele é invocado. Deixe a carta de estágio 1 ao lado do tabuleiro de história, mas note que os seus efeitos ainda se aplicam ao jogo. Essas cartas podem indicar efeitos de fim de turno que devem ser aplicados neste momento. Por fim, o jogador à esquerda do atual toma o seu turno e repete as mesmas etapas que vimos até aqui. Outras regras. Vejamos agora algumas regras que ficaram de lado durante a explicação. Rolagem de dados. Sempre que um jogador precisar rolar dados, ele deve rolar os 3 dados pretos, ou dados padrão. Algumas cartas e efeitos podem fazer com que os jogadores rolem um ou mais dados verdes bônus. Os resultados dos dados podem ser os seguintes: sucesso, símbolo ancestral, tentáculo ou face em branco. Some os resultados dos dados e aplique os efeitos. Lembrando que tentáculos causam a perda de sanidade independente do tipo de rolagem sendo realizada. E também, o símbolo ancestral somente é ativado caso uma habilidade ou carta o utilize. Caso contrário, nada acontece. Impedir o ritual. Cada episódio apresenta um objetivo que os jogadores devem cumprir para interromper o ritual de invocação do ancião. Caso consigam cumprir o objetivo apontado, o ancião será adicionado ao tabuleiro no 4º passo da etapa de fim de turno do jogador que o completou. Enfrentando o ancião. Quando o ancião é invocado, ele age como inimigo normal, se movendo, atacando e sendo atacado pelos jogadores normalmente. Entretanto, note que um ancião somente pode ser atacado após os jogadores concluírem a interrupção do ritual. Caso contrário, ele apenas se movimenta e ataca. Ao atacar, o ancião rola todos os dados apontados em suas cartas de estágio reveladas. Iniciando com o 2º estágio, as cartas do ancião apresentam um número no canto superior direito. Isso representa o total de vida do ancião naquele estágio. Cada ancião possui vários estágios que devem ser derrotados para que os jogadores vençam o cenário. Ao derrotar um estágio, posicione a carta ao lado do tabuleiro de história, revelando o próximo estágio. Note que todos os efeitos de todas as cartas de estágio sempre estão ativos, independente de terem sido derrotados ou não. Além disso, o dano extra aplicado ao estágio atual não é carregado para o próximo estágio, sendo desperdiçado. Investigadores. Os tabuleiros dos jogadores apresentam trilhos que indicam os limites e as habilidades dos personagens. À medida que os personagens forem avançando em sua loucura, eles liberam novas habilidades. Sempre que o personagem perder um ponto de sanidade, avance o marcador no trilho no topo do tabuleiro do jogador. Quando o marcador atingir o espaço de limiar de sanidade, 2 coisas ocorrem. Primeiro, o jogador pode selecionar uma trilha de habilidades e avançar o seu marcador. Isso concede ao investigador novos poderes e habilidades. Em segundo lugar, o jogador deve ler o texto de sua carta de loucura e aplicar os efeitos indicados. Sempre que um jogador perder pontos de sanidade,
que o fariam passar do limiar de sanidade, não avance o marcador e deixe-o no limiar que acaba de ser atingido. Caso o marcador atinja o final do trilho, o investigador perdeu qualquer conexão com a sanidade e se encontra agora completamente louco. Isso pode causar o fim do jogo. Além disso, o jogador morre caso seu marcador em seu trilho de ferimentos chegue ao seu final. E também, um jogador pode avançar o seu marcador no trilho de estresse para rerolar um dado de uma rolagem de dados que acaba de realizar, independente do tipo de rolagem feita. Ao chegar ao final deste trilho, nada demais acontece. O jogador apenas não pode mais utilizar este recurso enquanto não retroceder mais o seu marcador. Fim do jogo. Quando os jogadores conseguirem derrotar o estágio final de um ancião, eles vencem o jogo. Entretanto, quando uma das seguintes condições ocorrerem, os jogadores perdem o jogo imediatamente. Um investigador é derrotado ou consumido pela loucura antes de o ancião ser invocado, todos os investigadores são derrotados ou consumidos pela loucura depois de o ancião ser invocado, ou ainda, a ficha de progresso atingir o 8º espaço da trilha de invocação. Os jogadores vencem ou perdem o jogo coletivamente. Neste vídeo, aprendemos a jogar Cthulhu Death May Die, por Rob Daviau e Eric Lang. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Caso tenha alguma dúvida ou sugestões, deixe um comentário aqui embaixo. Responderemos assim que pudermos. Até a próxima, pessoal!